Eu quero testar um pouco mais esse tipo de conteúdo. Vou gravar aqui mais um vídeo. Dessa vez vai ser sobre um tema muito comum entre pessoas que estão fazendo técnico em redes, em programação ou em várias áreas da tecnologia, também em computação e áreas correlatas, que é a disserção entre software e hardware. Muitos professores, principalmente do nível técnico, é um meme muito comum ali na galera do Senai, ali no Brasil, que a disserção entre software e hardware é determinada por tudo aquilo que você consegue chutar, tudo aquilo que você consegue bater ou tudo aquilo que você consegue sentir, certo? Então, o mais comum é realmente chutar. Então é feita a disserção que em um computador, supomos aqui que a gente tem um desktop, ok? A gente tem o mouse, tem um monitor aqui bem rapidinho e um teclado, que são os mais comuns. Aqui dentro da tela eu tenho alguma coisa acontecendo e é isso, ok? Então tudo aquilo disso que você consegue chutar, a gente pode chamar de hardware. Então, em teoria, a caixa do computador, que envolve o gabinete, os componentes internos, eu consigo chutar. Isso aqui eu posso chamar de hardware. O teclado, eu também posso chutar, então isso aqui eu posso chamar de hardware. O mouse, eu também posso chutar, isso aqui eu posso chamar de hardware. E o monitor também eu posso chutar e que eu posso chamar de hardware, ok? Além da disserção de hardware, a gente também vai falar da disserção do que é o hardware primário do computador, o que seria as peças e componentes do computador, e o que são periféricos, que são aparelhos de interface do computador. Por exemplo, o mouse, que é uma interface que a gente utiliza à mão normalmente para fazer movimentos no computador, e também o teclado, que é uma interface, é um periférico para a gente fazer essa interação com o computador, ok? Também é feita essa explicação do que é um periférico, do que é uma interface, e todos esses aparelhos são interfaces, né? Assim como o monitor, ele é uma interface, ele também é um periférico, certo? Mas usualmente assim a gente chama periféricos mouse e teclado, um eventual fone que a gente acaba tendo, e o monitor é mais como uma interface mesmo, porque ele representa ali o que o computador está produzindo, ok? Mas tudo isso, de certa forma, é uma interface, pois tudo isso pode exibir informação também, ok? O teclado, por exemplo, aqui eu tenho até exemplo do meu teclado. Sempre que eu tenho uma tecla em caps lock ou num lock ativo, por exemplo, ele acende. Então, ele tanto recebe dados do computador quanto envia dados para o computador. A função principal do teclado é claramente enviar dados para o computador, mas ele também pode receber. Exemplo aqui, essa função de unlock, que mostra se esse teclado numérico está ativo ou não, ok? Mas o ponto não é esse, ok? O ponto é tentar aumentar o entendimento do que seria hardware e do que seria software. Isso aqui é comumente usado para explicação de hardware, ok? E o software seria tudo aquilo que você não consegue tocar aqui desse conjunto. Desse conjunto aqui, a única coisa que você não consegue tocar deles é aquilo que está passando dentro do seu computador. Naturalmente, você consegue chutar o seu monitor e o seu monitor ele é danificado. Porém, o que está dentro do monitor, no caso o programa rodando, o vídeo que você está assistindo, o trabalho que você está fazendo, ele não é danificado a partir do momento que você chuta o monitor, ok? O software e o conteúdo que você está vendo, que é emitido pelo computador, em teoria ele é intangível, ok? Então, tudo que seria intangível seria igual ao software, ok? Essa é, em geral, a conclusão que é feita para fazer a simplificação da explicação do que é hardware e software. E ela funciona muito bem, ok? Ela funciona simplesmente muito bem, é muito simples de explicar isso. Explicar que software é todo aquele sistema que está por trás e hardware é todos os aparelhos físicos que a gente se utiliza de como interface para o computador, ok? Então, não é uma má explicação, ok? O que eu quero explicar aqui é só que isso aqui não está necessariamente certo. É uma
aproximação, ok? Existe uma convenção de que, obviamente, hardware e software são essas coisas, ok? E caso eventualmente seja perguntado em algum momento, é isso que você deveria responder no final dos contos, ok? Então, software é o sistema operacional, é um vídeo que eu esteja vendo, é um trabalho que esteja guardado, e hardware é tudo aquilo que faz parte do sistema principal do computador, dos periféricos ou monitor, ok? Porém, isso não está 100% certo por N questões, ok? A primeira questão um software, por exemplo, de computador, um sistema operacional, um vídeo, como que ele roda, certo? Ele roda no seu computador, por quê? Porque você provavelmente tem um HD, tá? Esse aqui é um HD, e dentro do HD tem um disco, né? Um disco como se fosse um CD. Ou pode ter vários, por exemplo, dependendo do HD. Ou se você não tem um HD, você tem um SSD, que ele também é muito parecido com o HD, ele tem esse formato quadradinho, ou alguns mais novos, né? Eles têm um formato um pouco mais achatado, mais retangular. Isso aqui é um SSD, a gente tem vários modelos, ok? E ele é utilizado para armazenar dados do computador, inclusive o seu sistema operacional, o seu vídeo que você está vendo, mesmo que o vídeo venha da internet, a internet transmite os dados para o seu HD em algum momento, ou para sua memória RAM, que também tem um formato parecido com o do SSD, é um formato um pouquinho mais retangular, e ela vai na placa-mãe do seu computador direto, ela fica meio que na perpendicular assim da placa-mãe, ok? E você pode ter mais de uma. Aqui, por exemplo, eu tenho duas nessa placa-mãe aqui que eu acabei de fazer. Esse aqui seria o cooler, né, da placa-mãe. E aqui que no final das contas tá guardado o seu sistema operacional, o seu vídeo, o seu software, ele no final das contas está representado de alguma forma nos seus equipamentos de armazenamento, seja a memória RAM, que é a memória mais rápida, seja a memória ROM, dependendo do dispositivo que você esteja usando, seja o seu HD, seja o seu SSD, que é uma memória mais lenta de longo prazo. O software, em algum momento, ele está armazenado em algum lugar, ok? E estando armazenado em algum lugar, para estar armazenado, o software, por exemplo, tem que estar escrito no disco. Em algum momento, o software tem que ter sido escrito no disco do HD, tem que ter sido escrito no SSD, né? Tem que ter sido magnetizado no SSD, ou está também aqui na memória RAM, que também é uma memória temporária, ok? Em algum momento ele tem que ter vindo para a memória RAM, mesmo que em algum momento ele saia, ok? Porque a memória RAM ela é temporária após o reset do computador, o cessamento da energia, a memória RAM acaba que apagando, se esquecendo de tudo. Então, o que eu quero estender aqui sobre a explicação do software é que o software em algum momento está representado no hardware, né? Então, o sistema operacional, nossos vídeos, eles chegam via protocolos que a gente conhece, né? Via protocolo TCP/IP ao nosso computador, via pacotes, né? São pacotes TCP/IP que a gente recebe. E esses pacotes passam por... Isso aqui no caso de vídeo, né? Por várias camadas de conversão. Eventualmente se torna o vídeo de fato. O vídeo é armazenado normalmente na nossa memória RAM. E a memória RAM tem várias formas de representar isso de uma forma mais física, ok? Eu posso dizer que ela está armazenada no HD, por exemplo, escrito no HD. E no caso do HD, ele é literalmente magnetizado, certo? Quando a gente recebe esses pacotes de 0 e 1, 0 e 1 em binário, ou em outra linguagem que no final das contas vai ser transcrito para binário, a gente acaba aqui representando isso de uma forma física no nosso computador, magnetizando o nosso HD ou escrevendo aqui nos discos flash, por exemplo, o nosso SSD e a memória. Então, no final das contas, todo software ele precisa ter uma representação física, ele precisa ter uma representação material no final das contas. Então, não necessariamente todo software é intangível, porque todo software ele é físico. No nosso mundo, assim, de computação, a gente não trabalha com nada que seja intangível e material, ok? Até em computação quântica, tudo que a gente trabalha em efetivo
é computação material, não existe computação imaterial. Então, fazer essa analogia que software é tudo que você não pode tocar de certa forma, falaciosa, mas, obviamente, para todos os usos práticos, ela funciona. Mas eu só quero lembrar que sempre que a gente tem uma informação de software, de vídeo, de internet, ela é representada por meios físicos através de escrita, por exemplo, de CD, escritas em flash disk, escritas de várias formas, dependendo do método de armazenamento do nosso computador. E é o tipo de coisas que a gente já fazia, né? Fazer essa escrita e reescrita das coisas em outros materiais, né? Então, um exemplo é quando a gente fazia cópia, né? A gente recebia, por exemplo, um livro ou uma página, uma cópia, e aí o jornal, por exemplo, recebia de uma cidade A. O jornal da cidade B, que recebia essa cópia, ela pegava a cópia, colocava num copiador, né? Numa vulgo impressora da época, e tirava várias cópias dessa primeira cópia para distribuir na cidade B. E a gente faz a mesma coisa com os conteúdos da internet. A gente recebe e, de certa forma, cria uma cópia local desse conteúdo, ok? Porque até a internet, no final das contas, ela transmite dados via uma forma física, que na maioria das vezes são seus cabos de fibra óptica, que enviam sinais de luz, que representam 0 e 1. Assim que está apagado, por exemplo, representa 0, e assim que estiver ligado, representa 1. De uma forma um pouco mais complexa que isso, mas é assim que a gente acaba transmitindo de uma forma física, mesmo que temporária, ok? A transmissão de dados na internet é temporária. Então, se você capta isso em momento X, no momento Y, isso aqui não vai estar mais existindo, a não ser que você tenha guardado essa informação, o que a gente faz normalmente nos nossos equipamentos do computador. Mas caso não, essa informação é perdida, a não ser que eu peça de novo, ou exista algum protocolo que faça esse reenvio, como o protocolo TCP. Mas esse reenvio só é feito caso realmente a gente não tenha recebido essa informação. Ok? Eu só gostaria de estender um pouco mais esse conceito de hardware e software, para as pessoas realmente entenderem que, no final das contas, toda computação é sim tangível e software é só uma separação prática para definir o que é abstrato e está guardado na forma de código, na maioria das vezes, e o que de fato são peças de interface para o computador, ok? Mas existe esse sentido, essa simplificação que nem sempre está certo. É isso.